Só é diabético quem quer. Te assustou essa frase? Só tem diabetes tipo 2 quem quer. Eu acho que muita gente se assustou e já ficou com raiva de mim. Espera aí, que você não vai se arrepender. Eu vou dar muita informação hoje, tá bom? E realmente, tem como evitar, tem como reverter esse processo. A Luzia mesmo aí, né? Que agora tem uma horta gigante lá na casa dela, consome tudo que é de Deus, né? As ervas, tudo. Tem doença autoimune que está em remissão, né? Depois que eu comecei a tratá-la. E como que a gente trata? De forma natural. Não dei um remédio para ela. Aliás, eu tirei todos que ela estava tomando. Mas não é assim, não estou mandando ninguém tirar o remédio. Tem que ter um acompanhamento. Mas você pode muito bem começar a cuidar da sua própria saúde só seguindo, né? Seguindo o que a gente fala, retirando e depois suplementando. Então, só tem diabetes quem realmente quer, quem não quer sair daquela rotina de remédio e não quer mudar hábitos de vida. Tem 3 tipos de diabetes mellitus, tá? Tem o tipo 1, que é aquela autoimune, de 5 a 10%, mas até essa tem reversão, pode ser um parasita que está lá. Não vou entrar nesse tema hoje, mas pode ser um parasita que está lá no seu pâncreas, não deixando haver a produção de insulina. Tem o tipo 2, que esse é geral, de 85% a 90% das pessoas que têm diabetes é tipo 2. E tem o gestacional, que, claro, como o nome fala, mais em gestantes, que representa 7,8% das gestantes que podem adquirir um diabetes. Então, a gente começa a analisar se a pessoa tem ou não já um pezinho no diabetes, se já está com diabetes ou não, pela glicemia. O que é a glicemia? É a dosagem de glicose dentro do sangue. E é a que determina se você tem uma quantidade suficiente de glicose para dar energia para suas células ou não. Tem gente que tem tanta glicose que não tem onde gastar energia. E aí começa o problema, tá? Mas, a princípio, a glicose é interessante como fonte de energia. A rota de produzir energia mais fácil para o corpo é através da glicose. Não é a que mais produz energia. Não é a que mais produz ATP. Os ácidos graxos produzem o dobro de moléculas de energia, de ATP, do que a glicose. Mas o corpo metaboliza mais rapidamente a glicose. Por isso que muita gente, atletas até, né, aumenta um pouco o índice glicêmico, aumenta um pouco a ingesta de carboidrato para aumentar a fonte, né, o aporte de energia. Mas é aquela pessoa que não faz nada. Essa que realmente aumenta a fonte, né? Aumenta a ingesta de carboidratos e aí que fica com diabetes. Então tem que ver esse balanço que você está gastando com o que você está consumindo. E os alimentos inflamatórios também. Então, quando temos excesso de glicose circulante no sangue, temos inúmeros problemas. O excesso, tá? Então, o excesso tem que ser retirado do sangue. E como que ele é retirado? Tem alguma garrinha, né? Uma mãozinha que tira lá a glicose e joga fora? Não, tem todo um processo metabólico para fazer isso. Então, isso que a gente entendendo, a gente começa a ver as causas do diabetes. Então, a glicose, né? Está lá no sangue, ela sai do sangue e tem que entrar na célula. Por quê? Porque dentro da célula tem uma organela, que é a mitocôndria. E lá na organela, nessa mitocôndria, que a glicose vai se transformar em piruvato, ela vai ser fosforilada e tem que se transformar em piruvato para entrar lá no ciclo de Krebs e produzir energia, tá? É igual a gasolina que entra no carro. Vai produzir o quê? Combustão e para fazer o carro andar. Então, nosso corpo tem que ter um aporte energético, tá? Então, a glicose tem que atravessar a membrana celular, porque a mitocôndria não está lá dentro da célula. Tem uma membrana aqui que a glicose tem que entrar lá dentro. Então, ela precisa o quê? De um transportador. Tudo precisa de transportador. Ontem a gente falou do colesterol, lembra? As lipoproteínas,
são os transportadores do colesterol. O HDL e o LDL são lipoproteínas, não são colesterol, tá? Quem perdeu a live de ontem, assista. E aqui a glicose não é diferente, os hormônios precisam de transportadores. Então, dentro da célula tem umas proteínas chamadas de GLUT, né? No caso da glicose é o GLUT4. Então, o que quer dizer GLUT? É uma sigla em inglês. O GLUT, que é com T mudo, o T quer dizer transporte. E GLU é de glucose, né? Em inglês fala glucose. Então, por isso que é GLUT, transportador de glicose. E onde fica esse GLUT, esse transportador? Fica lá dentro da célula. Então, ele sozinho não vai fazer a glicose entrar. O que precisa? Precisa de um estímulo para ele vir até a membrana celular e captar a glicose. É igual você está esperando um elevador. Como que o elevador vem te pegar? Através do estímulo. Qual é o estímulo? Você tem que apertar o botão. Não é para chamar o elevador, você não aperta o botão. Aí ele vem, para no andar que você está, abre a porta e você entra. Faz de conta que você é a glicose, né? E você está lá parada e você precisa de um transporte para você entrar dentro da célula. Você precisa de um elevador. O elevador, no caso, seria o GLUT. Então, o GLUT é como um caminhãozinho, ele vai lá na membrana da célula, que você está lá esperando, no ponto, né? No ponto de ônibus, do metrô, do elevador, ele vai te pegar, ele vai te transportar até lá. Mas qual que é o estímulo? No elevador, você aperta o botão, aí vem, né, o elevador. Lá na membrana celular, quem faz esse estímulo é um hormônio, e esse hormônio é a insulina, né? Então, a insulina é produzida no pâncreas, lá nas células beta, nas ilhotas de Langerhans, ela que vai lá no receptor da membrana celular, que é o IRS, tá? Que é uma portinha que tem na membrana, ela se acopla na membrana celular, dá um estímulo, né? Sensibiliza aquele elevadorzinho, o GLUT4, o GLUT4 vai lá onde a glicose está e pega ela, carrega ela até lá a mitocôndria. Entenderam? Então, é assim que acontece todo o processo, né? Na membrana da célula tem vários receptores IRS, que são os receptores da glicose. Aí, depois que a insulina se encaixa lá, o glúten recebe o aviso para se deslocar da membrana e pronto, ele forma essa ponte para a glicose entrar. Então, quando a glicose entra na célula, ela faz uma fosforilação, recebe um fósforo, né? Vira piruvato, entra na mitocôndria, produz o ATP. Tudo beleza, né? Tudo sensacional. Isso se você não tiver uma resistência insulínica, isso se você não estiver com o corpo inflamado, né? Isso quando você não tem uma glicação. A fisiologia normal é essa, né? Mas no diabetes, esse sistema não funciona, tá? Há uma desregulação desse sistema. No diabetes tipo 2, tudo começa com a resistência insulínica. Então, quando a pessoa tem uma resistência à insulina, a insulina não consegue sensibilizar esse GLUT4 a captar a glicose, aí começa todo o processo inflamatório, né? Então, pode ser no fígado, porque no fígado é um processo de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Quando a gente produz energia através de glicose, tá? A glicose se transforma em energia. Mas no fígado, nós podemos também fazer uma formação de glicose, mas de outra origem que não seja o carboidrato, né? Então, é uma nova formação de glicose. Por isso que é NEO. NEO é novo. E gênese é formação. Nova produção de glicose, gliconeogênese. A gente pode formar glicose através do lactato, que é uma via anaeróbica. A via aeróbica, que precisa de oxigênio, forma piruvato, e tem a forma anaeróbica, que é o lactato. Através de aminoácidos e através do glicerol.
triglicerídeo. O que é? 3 moléculas de ácidos graxos para uma de glicerol. Triglicerídeo é uma gordura que, se você não usa, lembra ontem? Ontem nós falamos do excesso de triglicerídeo, né? Que causa inúmeros problemas, inclusive problemas cardiovasculares. Então, não pode ter muito triglicerídeo, que vem da onde? Do carboidrato, não é da gordura, carboidrato. Então, o triglicerídeo, quando quebra, vira 3 ácidos graxos e um glicerol. O glicerol produz glicose também, é fonte de energia. Então, quando a gente come, por exemplo, um carboidrato, um arroz, uma batata, nós temos glicose, tá? Mas o que a gente tem que fazer com a glicose? Transformar energia para gastar, né? Você não vai estocar energia, senão começa a engordar. Então, você tem que fazer exercício físico, tem que ter atividades, né? Então, quando você gastou aquilo lá, ainda foi dormir, passou horas sem comer, ou fez um jejum intermitente, o que acontece? Acabou seu estoque de glicose, o fígado vai lá, né? Tem um reservatório, que é o glicogênio, lembra? Fez glicose através de outras fontes. E aí, o pâncreas secreta o glucagon, que é um hormônio antagonista, ele é o contrário da insulina, tá? Ele quebra a molécula de glicose para produzir energia, enquanto a insulina põe glicose para dentro da célula. Esse não, ele quer a glicose. Por quê? Porque acabou o seu estoque, porque você tem que ter energia. Então, ele faz o contrário da insulina, ele fornece a energia através do glicogênio. E quando a gente sai do jejum, vai comer de novo, né? Vai se alimentar e o glicogênio para de ser quebrado pelo glucagon e a gente recebe glicose, a insulina entra em ação e é assim essa gangorra. Glucagon, insulina, tá? Isso é processo fisiológico quando a pessoa está equilibrada. Então, o fígado é avisado para não produzir mais glicogênio, não quebrar mais o glicogênio para transformar em glicose. Por quê? Porque você voltou a se alimentar, tá? E isso pode estar no músculo, no tecido adiposo, o glicogênio. Ou pode estar nos 3, músculo, tecido adiposo e fígado. E com isso, a produção de insulina, conforme você vai comendo, né? Cada vez mais carboidrato, açúcar, seja o que for, bebidas açucaradas, cada vez aumenta mais, né? A insulina cada vez aumenta mais. Por quê? Porque a célula começa a ter uma resistência à insulina. Com tanta glicose, o pâncreas tem que trabalhar mais. Fazer um monte de insulina para começar a jogar aquela glicose, né? Sensibilizar o GLUT4 para pegar a glicose, levar para dentro da célula, ir para a mitocôndria, fabricar energia. Mas com excesso, a célula começa a se cansar. A sensibilidade à insulina do GLUT4 começa a se esgotar. Ela começa a ter uma resistência à insulina. Ela não aceita mais a insulina como sensibilizador do GLUT4, tá? E não deixa mais a insulina se acoplar no receptor IRS para dar o sinal para o GLUT4 ir lá na membrana captar a glicose, tá? Então, é isso. A pessoa é sedentária, não gasta glicose e ainda tem o estoque de glicogênio. Na resistência insulínica, o corpo perde o poder de avisar o fígado para parar de produzir o glicogênio. Então, fica 2 fontes lá energéticas. Por isso, não adianta só fazer exame de glicose, porque só a glicose pode até estar baixa, né? Valores ideais de glicose, de 75 a 85. Você vai lá, o médico, eu vou pedir uns exames aqui, só pede a glicose. Deu 80. Nossa, tá super bom. Eu acho que até vou comer um pouquinho mais de carboidrato, porque tá tão boa a minha glicose que beleza. Só que ele não pediu a insulina. Ele não sabe quanto de insulina precisou para fazer a glicose entrar na célula. Quantos baldes de insulina você gastou? Quanto você sacrificou seu pâncreas para produzir um monte de insulina lá para sua glicose ficar baixa? Até um limite, né? Até a página 2, porque vai ter hora que nem um monte de insulina já vai conseguir baixar sua glicose. Aí fica com insulina alta e glicose alta também.
Mas, a princípio, o exame de glicose é enganatório, tá? Só ele é igual o TSH. Vai analisar a tireoide só com TSH? Não vê quanto está o T3? É a mesma coisa. Inclusive, nesse final de semana vai ter live de hipotireoidismo, tá? Que é outro marcador aí, é outra patologia que afeta muitas pessoas, né? E que tem a ver com pâncreas e com adrenal, tá tudo ligado aí, né? Que, inclusive, essa semana eu fiz ritmo circadiano, quem não assistiu, foi segunda-feira, melatonina, cortisol, para você entender todo o mecanismo do corpo, ou pelo menos uma parte dele, você tem que entender das adrenais, do cortisol, da tireoide, do hipotireoidismo e do pâncreas, da resistência à insulina e consequente diabetes, tá? Esses três são muito ligados. Quando um tem problema, o outro também tem. Sem falar do intestino, né? Então, a glicose endógena dentro da gente continua sendo produzida lá no fígado através do processo de gliconeogênese. Essa vai se somar à glicose exógena, que você come lá os carboidratos, né? Que ela dá alimentação, e o que vai acontecer? Uma das maiores causas de insulina é a gordura visceral, vai começar a acumular gordura nos seus órgãos, tá? Principalmente nas vísceras, no pâncreas, no fígado, em toda essa parte abdominal, que é a pior gordura, é a gordura mais inflamatória que tem, é aquela gordura amarela, aquela gordura branca, né? Que é causa de infarto, né? De problemas cardiovasculares. E outro problema, além da resistência à insulina, é a glicação. Então, o que é glicação? O que é glicar, né? Quando junta uma glicose, tá? Você tem o açúcar lá, a glicose, e uma proteína. Vocês sabem que aminoácidos são pedacinhos de proteína. Então, uma proteína ou um aminoácido com a glicose e mais o calor do corpo, que nós somos animais de sangue quente, não somos répteis, né? Ocorre a glicação. Boa pergunta, eu acho que o jacaré não tem hemoglobina glicada, né? Não deve ter. Nem lagartos. Aqui na chácara, de vez em quando, aparecem uns lagartos desse tamanho. Vou perguntar para eles se eles têm hemoglobina glicada. Esses são animais de sangue frio, né? Porque tem que ter o calor. Por isso que aquela air fry que você usa lá da glicação. Então, essa é outra causa também que afeta a resistência insulínica. Por quê? Os receptores da insulina e a própria insulina são proteicos. Sabia que os hormônios, ontem falamos de hormônios esteroidais, né? Os hormônios que precisam do quê? Do colesterol para serem fabricados. Cortisol, hormônio D, progesterona, testosterona, os estrógenos, e tem os hormônios peptídicos, hormônios tiroidianos da própria insulina. Por que peptídicos? Porque peptídeo são aminoácidos que vêm da proteína. Então, em outras palavras, são hormônios proteicos. E o que eu falei? Glicose com proteína, glica. Quando glica, perde a função. Se glicou, perdeu a função. Caramelizou, grudou, entendeu? Então, os receptores também são proteicos. Então, não vai funcionar o IRS, o receptor da insulina, e nem a própria insulina. Porque começa a ter muita glicose com muita proteína, e aquilo lá glica. Por isso que tem um exame de hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma proteína. E a hemoglobina com glicose glica. Então, o ideal de uma hemoglobina glicada é abaixo de 5, tá? 5,7 já é pré-diabético. 5,6 também, tá? Então, o ideal é abaixo de 5. E a resistência à insulina traz inflamações, né? Começa a vir citocinas pré-inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, NF-kappa-beta. Essas citocinas diminuem a função do receptor IRS. Outra causa de resistência insulínica. A própria inflamação vai fazendo com que esses receptores percam suas funções. Não funcionam direito. Com tudo isso, o pâncreas começa a trabalhar muito mais. Por quê? Por que o diabético tipo 2 se transforma muitas vezes em diabético tipo 1? Porque o médico, o profissional que está te tratando, ele não sabe disso. Ele não estudou, né, uma fisiologia com a visão
da medicina integrativa? Ele vai aumentando a metformina, o Clifage, vai aumentando outros remédios lá, chega num patamar que ele não consegue, chegou na dose máxima, o que ele começa a dar? Insulina. E você se transformou num diabético tipo 1, dependente de insulina. Só que a insulina vai glicar também, porque não mudou hábitos de vida, não mudou a alimentação. Então, a insulina que ele está te dando para injetar vai glicar também. E cada vez você vai piorando mais, né? As inflamações vão aumentando, porque a insulina é um hormônio inflamatório. Ele é bom quando está em dosagens ideais. Inclusive, ele é regenerativo, ele é cicatrizante, ele é anabólico, mas quando começa a aumentar acima de 5, que uma insulina ideal é de 2 a 5, enquanto o exame lá fala que é até 24, que é uma mentira isso daí. Então, acima de 5 começa a ocorrer processos inflamatórios, quanto mais alto, pior, né? Tem um exame também que é muito legal, que chama o exame de peptídeo C, que ele informa quanto tempo o pâncreas vai produzir insulina. Mesmo você tomando insulina, ele vai dizer quanto de capacidade o pâncreas tem de produzir insulina, né? Então, o peptídeo C, quando dá bem baixo, é quando o pâncreas está fadigado, não aguenta mais produzir insulina, começa a falhar, e aí que muitas pessoas, né, por falta de orientação, se transformam em diabéticos tipo 1. Então, quando ele para de produzir a insulina, o pâncreas, o paciente vai, infelizmente, para o diabetes tipo 1 e vai ter que fazer aplicações de insulina e até Deus sabe quando, né? Porque se não tomar providências, começa a amputação de pé, de perna, cegueira, hemorragias, inflamações, né? E o diabetes, claro, está muito ligado à obesidade, embora tenha diabéticos que são magros, né? Mas está muito ligado à obesidade e essa ingesta de muito carboidrato que aumenta os triglicerídeos. Como eu falei, o que são triglicerídeos? 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, no jejum, ou quando a pessoa está dormindo, né? Entra em cena o quê? Outro hormônio, a lipase, hormônio sensível. Outro hormônio não. Na realidade, é uma enzima pancreática, né? Então, a lipase, mas ela é hormônio sensível. Por quê? Porque ela é ativada pelo glucagon. Glucagon, lembra? É aquele hormônio, né, que é antagonista da insulina fabricado pelo pâncreas. Então, o glucagon estimula a lipase a fazer o quê? A quebrar os triglicerídeos. Então, o glicerol vai para o fígado fazer gliconeogênese. Lembra? Gliconeogênese, fabricação de glicose através de uma substância que não seja o carboidrato. E o ácido graxo, que o triglicerídeo são 3 ácidos graxos, vai para o músculo e sofre a beta-oxidação e vai produzir energia. Mas quando faz atividade física? E quando a pessoa é sedentária? Quando eu como, né, quando a pessoa está comendo, a insulina, a própria insulina, inibe a lipase de quebrar o triglicerídeo. Por quê? Porque quando eu estou comendo, eu tenho glicose, a insulina é produzida e o glucagon é baixa, né? O glucagon é inibido. Por que eu vou quebrar a gliconeogênese, né? O glicogênio e mais a glicose? Eu vou ficar com 2 fontes de energia? A não ser que eu seja um atleta aí, do endurance, que faz aí uma atividade física hiper, super, mega blaster aí, que vai consumir toda a glicose e todo o glicogênio que nem existe isso, né? Quando acaba um, começa o outro. Os 2 ao mesmo tempo, não, tá? Então, com a resistência insulínica, isso não vai acontecer, né? Essa lipase, hormônio sensível, ela perde a sensibilidade. A insulina não consegue dar o comando para ela, para de quebrar triglicerídeo. Eu não preciso mais de energia, eu estou cheio aqui de carboidrato para queimar, virar glicose e transformar em ATP. Só que ela perde isso. Cada vez a lipase quebra mais triglicerídeo, o ácido graxo dentro do músculo precisa ser oxidado, mas a pessoa geralmente que é diabética ou obesa não
pratica atividade física, é sedentário, então vai se acumulando tudo. Gorduras viscerais, gordura no fígado, excesso de glicogênio, gordura no músculo, gordura no tecido adiposo e gordura atrai o quê? Toxina, tudo que é metais pesados, agrotóxicos, bisfenol, vai ser atraído na gordura. Percebe como é uma cascata inflamatória? Quanto mais inflamação, mais atrai inflamação. O ácido graxo fica lá na célula de gordura. E ele é considerado um estranho. O corpo não reconhece quando ele está lá, no tecido adiposo. Então, o que acontece? Mais inflamação. Eu sempre falo, onde tem macrófago, tem inflamação. Os macrófagos são atraídos para aquele triglicerídeo lá, localizado lá no músculo, para fagocitar. Eles acham que é uma coisa estranha, para comer, né? Fagocitar é comer, tá? Só que quando ele percebe que não é nenhum ser estranho, ácido graxo, o corpo reconhece, ele não fagocita, mas gera inflamação, porque onde tem macrófago, tem célula espumosa, tem inflamação. Aí começa o ciclo vicioso de inflamação, que causa resistência à insulina, e a pessoa não consegue sair disso daí, né? Então, essa glicose em excesso vai se ligar à apolipoproteína 1, que é o principal constituinte do HDL, e a ApoB, que é o constituinte do LDL. Quem viu a live de ontem sabe do que eu estou falando. Quem não está entendendo, assista a live de ontem, tá? Então, a apolipoproteína A1 está ligada a HDL. E a ApoB está ligada ao LDL. Quando a glicose glicar, lembra que eu falei? Glicação, glicose mais proteína, a apolipoproteína, é proteico, né? Essa lipoproteína. Se glicou na ApoA1, o que vai acontecer? Ela não é o constituinte do HDL, não vai formar HDL. E aí a pessoa começa a ter um HDL baixo e um triglicerídeo alto. Triglicerídeo alto é sinal de inflamação, é sinal de tecido adiposo, é sinal de gordura estocada lá, é sinal de aumento de risco cardíaco. HDL baixo é o quê? Risco cardíaco aumentado. Porque a HDL é um protetor cardíaco, né? É uma lipoproteína, né? Que faz aquele transporte reverso do colesterol e ela é protetora cardíaca. O que isso ocorre? No que isso dá? Maior risco cardíaco. A glicose também vai se quebrar no aminoácido, tá? Que é a lisina. Olha só para onde a gente está indo. A lisina é um aminoácido, portanto, pode ser glicado. Muita glicose se liga ao aminoácido glica. Só que a lisina glicada vai aumentar o quê? Os AIDs. O que são AIDs? Processo final de glicação avançada. E a lisina é fundamental para a formação de colágeno, inclusive para as artérias. Sem lisina, as artérias ficam enrijecidas, não tem complacência, a artéria não se dilata, tá? A artéria tem que ter aquela elasticidade, né? Então, as artérias precisam muito de colágeno para ser complacente, e a artéria se torna endurecida, já vai para o risco cardíaco. A glicose também aumenta outra proteína, que se chama PAI-1. Não é meu pai, nem o seu pai. Se chama PAI-1. O que é o PAI-1? É o inibidor do ativador do plasminogênio. Repete aí, doutora Sandra, que eu não entendi nada. Como assim, o inibidor do ativador? Já me perdi toda. Vou te explicar. O que é o plasminogênio? Plasminogênio, ele se converte em plasmina. Qual a função da plasmina? Quebrar trombos. Sabe aquele trombo, sangue viscoso, aquele trombo que pode ir lá para o seu pulmão? Ou até ocasionar um AVC? Plasminogênio se converte em plasmina para destruir trombos. Só que o PAI-1, o que ele é? Ele é um inibidor do ativador, que converte o plasminogênio em plasmina, tá? Em outras palavras, ele inibe, ele não deixa o plasminogênio ser ativado em plasmina. Consequentemente, aumenta o risco de trombos e você aumenta o risco de AVC. Então, todos esses fatores, diminuição do HDL, artérias rígidas, PAI-1 aumentado,
aumenta muito e muito o risco cardiovascular, risco de infarto, tá? E essas são as macropatias. O que é macro? Macro é grande. Isso daí que eu falei vai afetar os vasos grandes. Mas e os vasos pequenos? Aqueles fininhos, que são também muito importantes. Sabe onde tem esses vasinhos pequenininhos? No seu olho, na retina, nos rins. É por isso que diabéticos perdem a visão. E muitos vão para a hemodiálise. E os rins parando de funcionar, claro, vai aumentar a pressão, né? E não tem a filtração. O rim não é muito falado. Eu fiz uma live, acho que na outra semana, sobre rins, tá? Dá uma olhada lá também. Então, sem o sistema angiotensina, aldosterona, angiotensina, renina, sua pressão começa a se descontrolar também. E, além disso, todos os nervos motores e de sensibilidades estão envoltos pela baía de mielina. O que acontece? Uma glicose alta degenera a baía de mielina também, tá? E para somar, juntando lá com o que eu falei ontem, imagina o colesterol baixo. Colesterol baixo forma a baía de mielina. Aí glicose alta degenera a baía de mielina. Então não vai nem ter a formação de baía de mielina e ainda por cima que tem a degenerada. Então o diabético começa a perder a sensibilidade antes da perda motora. Ele não começa a sentir a ponta dos dedos, dos pés, depois começa a ter problemas motores, neuropatias diabéticas, né? E o diabético tipo 1 é aquele que não produz insulina, a glicose não é aproveitada como energia, o fígado ainda consegue fazer a glicose através daquele processo de gliconeogênese, através dos aminoácidos. Mas o que acontece com o diabético tipo 1? Começa a extrair aminoácidos dos músculos. Às vezes a pessoa nem proteína come, né? De onde vai tirar aminoácido? Dos músculos. E o paciente aí começa a ter uma magreza, uma sarcopenia é perda de massa magra, e também desidratação, porque muita ureia é excretada. Então começa um problema total, ainda mais se tiver gestante, então, que pode adquirir uma diabetes gestacional. Então, nenhum remédio cura a diabetes. Você pode até melhorar, né? Os sintomas, aí empurrando meio com a barriga, mas o que cura, o que é? Atividade física, alimentação, fibra e fugir de agentes agressores. Quais são os agentes agressores? Você vai saber todos, ou quase todos, né? Todos os segredos, né? Que estão embutidos aí na indústria alimentícia e depois na indústria farmacêutica, que te vendem, né? Mascaram aqueles alimentos que está cheio de substâncias tóxicas embutidas lá, que você não percebe. Muita gente já está mais ligada e fala, eu só compro produto, alimento que não tem glúten, que não tem leite, que não tem açúcar, então já estou craque, já sei tudo. Infelizmente, não é bem assim. E os metais pesados, né? E os corantes, especificantes, realçadores de sabor, tá certo? Então, faz uma maratona aí que tem muita informação. Tem quase 1000 vídeos aí no YouTube para vocês se divertirem e cada vez aprenderem mais.